Olá, Daigo, tudo bem? Estou pronto. Também estou. Olá a todos aí em casa, espero que esteja tudo bem e consigo. Sejam bem-vindos a mais um programa Tua Cena. Bom, já há 7 edições que estamos a falar sobre os métodos contraceptivos. Já falamos deles especificamente, falamos de métodos contraceptivos de barreira, em que falamos sobre o preservativo feminino e o masculino. Falamos também sobre métodos contraceptivos hormonais, em que falamos sobre a pílula, a injeção e o implante. Falamos também sobre métodos contraceptivos intrauterinos, em que falamos sobre o DIU. E hoje, no nosso tema de hoje, vamos falar sobre alguns mitos e ideias erradas que existem sobre o planeamento familiar. Pois é, quem nunca ouviu que planeamento familiar é só para mulheres casadas ou que o planeamento familiar seja só para mulheres que já tenham muitos filhos, enfim, muitas e outras ideias erradas sobre o planeamento familiar. Nós vamos aqui tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Bom, pode enviar as suas opiniões sobre os temas abordados no programa e outros ligados através dos nossos canais, no nosso Facebook, que é o www.facebook.com/nuita.org, o nosso e-mail e website que já deve estar a passar em rodapé. Lembrar que, infelizmente, as nossas linhas de resposta SMS e questões no Facebook ainda não estão a funcionar. Pedimos as nossas sinceras desculpas e pedimos mais um bocadinho da vossa paciência. Bom, vamos então para a rua ver se os nossos telespectadores sabem distinguir aqueles que são os mitos e os não mitos sobre o nosso tema de hoje. Até já! O planeamento familiar é para mulheres que tenham muitos filhos. Mito ou verdade? Mito. Porque planeamento familiar, conforme o próprio nome diz, é um planeamento familiar. Qualquer indivíduo, sim, que deseja planear a sua vida familiar pode fazer planeamento familiar. Há muita gente que pensa que o planeamento é só para portanto, a pessoa que já tem muitos filhos. Não, não. Mesmo que não tenha filhos, basta que a pessoa pretenda ter algum filho, algum descendente, tem que fazer um plano. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Bom, consigo ver que os nossos telespectadores estão informados e sabem sim distinguir os mitos dos não mitos sobre o planeamento familiar. Mas, sim, só para realçar e explicar um pouco sobre isso, o planeamento familiar, como o nome já diz, é planear a família, saber quando e quantos filhos quero ter. E o planeamento familiar é para todos, neste caso para todas as pessoas que queiram ter filhos e querem poder decidir quando e quantos filhos querem ter. Isso Não, mas não acontece muito isso agora. Só para. Eu gosto de falar as coisas. Não está a acontecer muito isso. O problema é que eles planeiam depois já. depois É o que está acontecendo na atualidade. Já depois planeiam. de já feito. Já é feito, já está com 9 meses, começa a ter o plano naquele 9º mês. Yeah, e isso é muito errado, porque mesmo um casal de jovens que tenha há pouco tempo iniciado a sua vida sexual, ou nem por isso, é importante que vá a uma unidade sanitária, que procure se informar sobre isso antes, que é para evitarmos aquela coisa de gravidezes indesejadas e esse tipo de coisas que têm acontecido. Mas os principais objetivos do planeamento são promover comportamentos saudáveis face à sexualidade, informar e aconselhar sobre a saúde sexual e reprodutiva, reduzir as infecções de transmissão sexual e as suas consequências, nomeadamente a infertilidade. Para quem não sabia, as infecções de transmissão sexual são uma das maiores causas de infertilidade, porque nós deixamos, hoje eu tenho uma ITS, deixo, porque acho que já passou, não vou a uma unidade sanitária, não vou saber o que é que se passa comigo e depois de um tempo aquilo pode se reverter, eu posso não conseguir mais fazer Eu acho que os filhos. jovens têm medo de estar expostos. Exato. É aquela coisa de dizer, eu vou para lá mostrar e depois vão dizer afinal Vão dá dizer, aqui. afinal ele tem, mas Exato. é importante, e como eu estava também a dizer na semana passada, é importante dizer ao médico o que sente, o que aconteceu, não se esconder nada, porque só assim é que o médico vai poder nos ajudar. Mas isto era só para realçar que a infertilidade, a maior parte das vezes é causada sim pelas ITS, então é importante porque no planeamento familiar, se tivermos a usar o preservativo, podemos evitar situações destas. E para os jovens, são muito novos, têm muita vida pela frente, é importante que previnam-se. Exatamente. Todos Acima nós de temos tudo. que nos prevenir, mas olhando mais pelos jovens, é importante que todos previnam-se. Bom, e reduzir a mortalidade e morbilidade materna, perinatal e infantil.
E também permitir ao casal decidir quantos filhos quer, se quer ter filhos e quando quer ter filhos. Eu acho que isso é muito importante. E também melhor... E quando? Quando, exato. Esse é um outro problema que nós jovens temos. O Não quando, sabemos. a questão do quando, nunca sabemos. Exato. E melhorar também a saúde e o bem-estar da família e da pessoa em causa, que neste caso seria a mulher. exato. Mas o planeamento familiar ele destina-se a todos. Com filhos, sem filhos, o planeamento familiar ele destina-se a todos. E eu sei que também pode ser um pouco complicado sairmos à rua para procurar informações quando muitas das vezes os mitos e as ideias erradas elas partem de casa. Exato. Porque muitas meninas ouvem de casa ou com alguns familiares, pessoas próximas que não. Se tu usares métodos contraceptivos, tu podes não poder fazer filhos mais tarde, porque se tu fores a uma unidade sanitária fazer o planeamento familiar, as pessoas vão falar que tu tens muitos namorados, muitas coisas dessas, as meninas ouvem e ficam com receio De lá ir. Mas agora eu só tenho uma questão, assim, é dentro deste contexto que a gente está aqui a ter. Sim. Planeamento familiar, há aquele juramento de manter o sigilo, né? Porque é assim complicado, a gente vai expor a nossa vida, fazemos perguntas pessoais, muitas das vezes. Eu acho que é aí onde muitos jovens já hesitam de ir ter a estes centros. Mas, ok, acontece sim, muitas pessoas têm esse receio, mas em alguém nós temos que confiar. E sempre em algum momento nós temos que confiar em alguém. Então, nesta situação nós temos que confiar no técnico de saúde, no médico, que vai nos ajudar a planear quando é que podemos ter filhos, se é viável ou não. É importante que a gente confie no técnico de Temos que estar saúde. abertos, temos que estar abertos. positivamente abertos e preparados para esse tipo de coisa. Exato. Bom, vamos então voltar à rua e ver o que é que os nossos telespectadores querem saber acerca do tema 2. Vamos à nossa primeira questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mananuite. Chamo-me Alex. Eu queria saber se é verdade que o planeamento familiar é só assunto de mulher. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Se o planeamento familiar é só assunto de mulher, não. O planeamento familiar não é só assunto de mulher. O planeamento é familiar. Estamos a planear uma família. Então, a mulher precisa sim de ir lá com o seu parceiro, procurar informações sobre os métodos contraceptivos, sobre aquela que é a ideia deles, os dois, como casal, para decidirem quando ou quantos filhos querem ter. Então, o planeamento familiar não é só coisa de mulher. É muito importante que o homem acompanhe a sua parceira, as consultas, e não só. Os dois, como casal, é importante que eles decidam qual é o melhor método que querem usar. Se decidiram que não querem ter filhos agora, é importante que os dois decidam que não, este método é melhor, este não é. Então, o planeamento familiar ele não é só coisa de mulher. É importante que os homens participem. Vamos então passar à nossa próxima questão. É tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mananuite. Tenho familiares que dizem que os novos métodos de contracepção provocam infertilidade. É verdade? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Se os novos métodos de contracepção provocam infertilidade. Não, este é mais um mito. Os métodos de contracepção não provocam infertilidade. Isto é com exceção da vasectomia e a esterilização feminina que nós falamos na semana passada, que estes métodos são definitivos. Uma vez feito, a pessoa não poderá mais ter filhos. Exato. Mas os outros métodos de contracepção, que são alguns que eu nomeei logo no início do programa, o preservativo, a pílula, entre outros, eles não causam infertilidade. E isso acaba fazendo com que, eu já estava a explicar, muitas meninas deixam de procurar ajuda e informação porque têm isso na cabeça. Já parte de casa. Já parte de casa, Exato. então, e acabam também contraindo uma gravidez indesejada, que acaba gerando outros e outros problemas. Mas é um direito nosso, de todos nós, não só de mulheres, mas de todos nós, jovens, adultos, de ter acesso à informação. Não só a informação, como a alguns métodos contraceptivos. Porque nas unidades sanitárias públicas, os métodos contraceptivos, eles são de borla. Então, é um direito nosso e temos que lá ir. Eu, na minha opinião, vou dizer para irem mesmo. É bom irmos lá, porque eu, graças a Deus, não vou dizer que foi um plano total também para andar a mentir, né? Mas
Graças a Deus, quando descobri que a mãe da minha filha estava grávida, fizemos um plano, mesmo assim, nunca é tarde. É bom salientarmos que nunca é tarde para fazer um planeamento familiar. Não é pensar que já está grávida de 6 meses, já não vamos a tempo. Não, ainda pode-se fazer um planeamento familiar, é um plano, né? Exato. Vamos então passar à nossa próxima questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Manauete. Chamo-me Michela. Gostaria de saber, quando se acaba de ter um filho, é preciso fazer uma consulta de planeamento familiar? É tua cena, é tua vida. Sim, sem dúvida alguma. É importante, quando a mulher acaba de ter um filho, ela tem que fazer uma consulta de planeamento familiar, sim. E só para salientar, recomendo-se às mulheres que, logo após o parto, elas pelo menos deem um intervalo de 2 anos até terem o segundo filho. É bom dizer bem nas calmas, Mana Noite, isso para ouvirem lá em casa. Não é importante. O que a Mana Noite está a dizer aqui desta vez é muitíssimo importante. Peço para repetir, só favor. Sim, recomenda-se às mulheres para que deem um intervalo de pelo menos 2 anos a cada gravidez. Eu tive um filho hoje, eu tenho que esperar pelo menos 2 anos para ter o outro. Tá tudo bem. Isso, primeiro, por causa do corpo da própria mulher, porque ela tem tempo para descansar, o corpo recupera-se. E segundo, porque eu acho que seria menos complicado uma mulher cuidar de 2 bebés ao mesmo tempo. E pequeninos Os dois. O mais velho já estará com 2 anos e alguma coisa. Eu acho que já é a altura de se pensar em fazer um outro. Recomenda-se, não é? E também, o que acontece várias vezes, a mulher quando está a amamentar, ela pode por vezes não ver a menstruação e achar que não vai engravidar. Ok. Quando o bebê nasce, recém-nascido, logo no princípio. A mulher pode não estar a ver a menstruação e pensar que não vai acontecer nada. Mas o fato da mulher não estar a ver a menstruação não significa que ela não esteja a ovular e ela pode sim engravidar. Que esta é uma das causas daquelas famosas escadinhas que nós chamamos. São as escadinhas. Então, quando as irmãs aí em casa não veem a menstruação no primeiro, no segundo mês, no terceiro, pensam que, aleluia, festa na aldeia. Então, por esses e outros motivos, é que é importante sim a mulher, logo após o parto, fazer um planeamento familiar e prevenir-se. Vamos então passar à nossa próxima questão. Olá, Manamite. Chamo-me Estevão. Queria saber se métodos contraceptivos e planeamento familiar são a mesma coisa? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Bom, esta questão é interessante. Se métodos contraceptivos e planeamento familiar são a mesma coisa? Não. Planeamento familiar é o ato de planear. Nós estamos a planear, nós queremos ter uma família, estamos a decidir quando ter filhos e se queremos ter filhos. Os métodos contraceptivos, eles fazem parte do planeamento familiar, que é quando eu decido que não quero ter filhos até uma dada altura, eu uso estes métodos para prevenir uma gravidez que neste caso pode não ser desejada. Exatamente. Então não é a mesma coisa, mas claro que as duas coisas complementam-se. Não existe planeamento familiar sem métodos contraceptivos. Bom, vamos passar à nossa próxima questão. Olá, Manauete. É verdade que se a mulher pede ao homem para usar o preservativo ou outros métodos, é porque ela desconfia dele ou é porque ela tem outro amante? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Bom, se a mulher quando Por pede acaso o não entendi homem, muito bem também. se a mulher quando pede ao homem para usar o preservativo é porque ela tem muitos amantes, porque ela desconfia dele e coisas dessas. Não. Se a mulher lhe pede para usar o preservativo, esta mulher não está a fazer nada mais, nada menos do que zelar pela saúde dela e pela sua saúde também. Ela pede para que use o preservativo porque ela não quer contrair uma gravidez indesejada, não quer contrair uma doença de transmissão sexual ou mesmo o HIV. E eu acho que isso não deveria ser uma coisa que só as mulheres é que pedem. Ele deveria perguntar também a ela: eu vou usar preservativo, há algum problema? E nem deveria haver se fosse coisa. Nem deveria haver, porque eu acho que isso não é uma coisa que as mulheres é que têm que fazer. Os homens também têm que ter consciência de que existem sim doenças de transmissão sexual e que infelizmente não está escrito na cara de ninguém. Então nós não podemos saber quem tem e quem não tem. E também,
se não estamos preparados, não queremos ter um filho, podemos evitar. Então, do que depois tentar. Há aquela pergunta vulgar aí, mano, coisas... não confias em mim? Essa pergunta aí. Exato. É o que acontece com os jovens. Começam a pôr-nos contra a parede, não confias em mim? Não confias em mim, porque estás a pedir para usar? Não, Exato. não confia em mim, não. Uma mulher ou um homem que quer usar o preservativo ou pede para que se use o preservativo, essa pessoa não está a fazer mais nada do que zelar pela sua saúde e pela saúde do seu parceiro. Bom, vamos passar a nossa próxima questão. Olá, boa noite. Chamo-me Diana. Já ouvi dizer que o planeamento é só para mulheres que estão no lar e que as moças que usam métodos contraceptivos é porque têm muitos namorados. O que pensas, boa noite? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Bom, se o planeamento familiar é só para mulheres que estão no lar, eu acabei falando disso logo no início, porque tem muita gente que diz que o planeamento familiar é só para mulheres que estão casadas, que já tenham filhos, e que se uma mulher usa métodos contraceptivos, as pessoas vão pensar que ela tem muitos namorados ou amantes. Não, mas parecendo que não são preconceitos que acontecem na sociedade. Exatamente. E muitas mulheres deixam de recorrer a isso, a informação, o próprio acesso a métodos contraceptivos com medo do que a sociedade vai pensar e vai dizer dela. Mas não, isto é mais um mito. Todas as mulheres e todos os homens que já tenham iniciado ou queiram iniciar uma atividade sexual devem procurar se informar primeiro. Isto é um direito de todos nós. E para os adolescentes, existem os SAS, os cantinhos BIS e as clínicas da Madefa que atendem os adolescentes. Por favor, se tiverem alguma dúvida, dirijam-se até lá, não tenham medo, porque tudo que vocês disserem lá vai ficar por lá, que é o sigilo, neste caso. E vamos evitar situações constrangedoras mais tarde, nós ainda somos muito novos, então vamos nos precaver, vamos nos prevenir e lembra-te sempre que é a tua vida, a tua cena, a tua escolha, então não te precipites. Vamos ouvir um testemunho de uma mulher que fez o planeamento familiar. Vamos ouvir como é que foi a experiência dela. Até já. Casei-me bastante jovem e logo tive a primeira sorte. Quando ele tinha 3 meses, descobri que estava grávida novamente. Fiquei contente, mas triste ao mesmo tempo, porque queria continuar a estudar e com a gravidez não conseguiria, porque ficava muito cansada. Assim que esse meu filho nasceu, eu e meu marido falamos com as nossas famílias para saber como fazer para não voltarmos a engravidar. Eles aconselharam-nos a procurar um médico tradicional. E o médico tradicional, ele receitou-nos um chá e umas papas. Eu fiquei muito fraca e sem leite para dar ao meu filho. Houve um dia que tive sangramentos e o meu marido levou-me ao hospital. Lá fui bem tratada e disseram-me que tinha que parar com os remédios. Numa das campanhas de vacinação, levei os meus 2 filhos ao posto de saúde. E lá, a enfermeira-chefe, que viu que eu era muito jovem e eu tinha 2 crianças, aconselhou-me a uma consulta de planeamento. Eu e meu marido fomos à consulta e o técnico aconselhou-nos a colocar o DIU. Sofremos muito com a pressão familiar, porque diziam que aquilo causava infertilidade. Mas eu e meu marido confiamos no médico. Quando terminei com os estudos, decidimos ter mais um filho. Fomos outra vez ao posto e lá retirei o DIU. Meses depois, descobri que estava grávida. Foi uma alegria lá em casa. E agora, com 25 anos, tenho 3 filhos.
grandes. E já com um trabalho, só tenho mesmo que agradecer à enfermeira que nos aconselhou a ir ao planeamento familiar. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Pois é, ouvimos então o testemunho de uma mulher que fez o planeamento familiar e que agradece. 25 anos com 3 filhos, já 3 vai bem. filhos, E já vai com planeamento bem. familiar, já estão todos direcionados. Só podemos agradecer. Então, isso para dizer que é uma escolha a ser tomada sim, temos que fazer o planeamento familiar. Bom, o nosso programa já está a chegar ao fim, mas como sempre, como direito humano do dia, queria deixar ficar que todas as pessoas têm o direito de receber a educação e a informação suficientes para que tomem decisões sobre a sua vida sexual e reprodutiva com o seu consentimento total e livre e informado. Como dissemos nessa edição, estes também são direitos de todos, rapazes e raparigas. Ter informação sobre o planeamento familiar e métodos contraceptivos e acesso a eles. Ser bem tratado e orientado pelos profissionais de saúde, sejam jovens ou adultos. Ser responsável em relação à sua saúde sexual e reprodutiva, mesmo que sofra pressão de familiares ou de amigos. Escolher quando e de quanto em quanto tempo e quantos filhos queremos ter, mesmo que sofra a pressão de familiares ou amigos. Bom, pode continuar a entrar em contato conosco através dos nossos canais, que são o nosso Facebook, volto a repetir, www.facebook.com/noite.org, o e-mail e o website que estão a passar já em rodapé. Este programa é oferecido pela Noite de Comunicação para a Saúde, com o financiamento da PEPFE, USA, a Embaixada do Reino dos Países Baixos, a Embaixada da Suécia e o programa Agir. Nós ficamos por aqui, Taigo. Muito obrigado. É Obrigada, sempre bom Pedro. saber que possa aprender um bocadinho mais. E está aqui o Damoso, que tem um pai de família mesmo, tem uma equipe de futebol lá em casa. Acho que conseguiu aqui acatar boa coisa. Bom, eu agradeço. Se tiver ajudado, fico muito feliz. Bom, nós ficamos por aqui. Até a próxima semana, às 17h. É tua cena.